Agora, a empresa que não se adaptar e não trouxer essas tecnologias novas para dentro do negócio, perde competitividade, por exemplo. Completamente. Meu nome é Felipe Rodrigues, sou da RP Group, que é uma assessoria de gestão. Minhas capacidades, minhas habilidades, aquilo que eu sou boa, minha comunicação. Eu preciso me vender. Até para você fazer uma entrevista de emprego, como você vai convencer o recrutador se você não é um bom vendedor? Eu sou Cláudia Schaffer, fundadora do evento Expo Secretary e mentora de carreira para profissionais de secretariado. Você tem uma equipe, você tem que deixar essa equipe motivada a trabalhar. Você dá o ritmo, aí eles vão dançar. Sou Antônio Scaliuzzi Neto, sou diretor e CEO da Equação Contábil. Ser bem atendido, o cliente está esperando. Você atendeu bem o cliente, não fez mais do que a expectativa dele. A questão de ser premium, acho que está no over-delivery, né? De você fazer mais ou algo mais. Eu sou Carlos Silveira, CEO da Cedo Seguros, a única corretora Prime de seguros benefícios para empresas. O empresário é um ser solitário. A pressão é grande e poucos conseguem suportar. Com o desejo de compartilhar meus desafios e ouvir perspectivas diferentes da minha, reuni um grupo criando assim um conselho de empresários. Uma série dentro do CedoCast, com novos empresários a cada temporada, conversando sobre temas e desafios que todo empreendedor enfrenta. Sente-se e faça parte do nosso Conselho Empreendedor. Este é o Conselho Empreendedor, onde eu reúno 4 empresários para bater um papo sobre o desafio de se empreender aqui no Brasil. E olha, tá quente a pauta de hoje, então se prepara. Já se inscreve no canal, clique e compartilha, porque aqui no Conselho Empreendedor só empresários reais discutindo sobre os desafios reais de se empreender aqui no Brasil. Que não é fácil, né, conselheiros? Fala aí. Muito bom. Uma luta dura. É uma luta dura, mas a gente gosta, né? Sem dúvida, viciado nela, vamos dizer. E aquela luta que não é muito sobre bater, é quando se aguenta apanhar e continuar lutando, né? Exato. A gente está numa dinâmica de conselho, né? E a primeira parte não gravamos, onde a gente atua como conselho. Hoje foi o dia do Antônio Scaliuzzi colocar ali o momento dele, né? Como que foi a tua visão ali de ser aconselhado hoje? Foi muito proveitoso. Eu espero poder contribuir com vocês, assim como vocês contribuíram para mim. Já tem contribuído, já. Exatamente. Os insights, as ideias, as ações que eu vou tentar tomar, ver o que vai acontecer. Foi muito proveitoso. E uma visão de fora é sempre muito bem-vinda. É sempre muito bem-vinda. Tá? A gente acaba se envolvendo, queira, quer não queira, há um envolvimento emocional na gente nisso tudo, e a gente perde aquela visão mais ampla. E vocês realmente resgataram isso. Foi muito bom. Fico feliz. O intuito lá atrás, agora a gente já está na segunda temporada e tal, até saiu a ideia de um podcast, né, do conselho, mas a ideia não veio para criar um podcast, a ideia foi justamente dessa dor, assim, da gente como empresário, de ficar muito ali fechado, isolado no nosso mundo. E, vamos juntar com outros empresários, porque é um olhar diferente e traz uma luz que a gente nem estava imaginando, né? Que foi o que aconteceu hoje, né? Exatamente. Muito bom. Então, empresários, reúnam-se com outros empresários, vai fazer network, dinâmica de conselho. Além do network, porque o network, assim, de sair, encontrar, legal, muitos fazem, né? Mas sentar e falar de negócio, o que está acontecendo com você? Como a gente pode te ajudar? No primeiro conselho, marcou muito também que além de negócio, né? O Felipe que estava lá, saía muita coisa pessoal ali, né? Teve um momento até engraçado do Zé, que a gente até cortou, porque ele achou que já não estava mais gravando, e ele começou no fim, ele estava se abrindo aqui como se fosse um divã. Falei, não, tá gravando, você sabe? Achei que já tinha... Porque é isso, às vezes os problemas não são nem só na empresa, são pessoais, né? Mas é que nós empresários, a gente tem uma dificuldade de se despir, né? De falar assim, vou me abrir, vou falar dos problemas da minha empresa. Não, eu sou forte, eu sou o super-herói, né? Referência ali, então ali, quando acho que foi um momento que a gente tava tão à vontade de realmente se abrir, trazer os problemas, que acabou fluindo até demais. Virou até um conselho psicológico ali, né? Mas é importante mesmo, né? E essa coisa de abertura, assim, o processo terapêutico é isso, né? Assim, ninguém sabe tudo, né? A gente tá, às vezes, com um olhar, né? Que o outro vai trazer um viés diferente e sempre é um olhar diferente, né? Então, ajuda bastante. Então, tô muito feliz aí. Já fizemos o da Cláudia, né? No primeiro encontro. No segundo encontro, o primeiro a gente ainda foi se conhecendo.
E é isso aí, o próximo entra nós aí na Bora. linha de ataque. Já aí. tenho o que trazer. E o seguinte, definimos então que o tema de hoje, até pela conversa aqui do conselho em off, é para onde vai a minha empresa? Qual o destino da minha empresa? Para onde vai? Por que temos uma empresa e para onde ela vai? Quando a gente abre um negócio, a gente nunca pensa nisso, né? Acho que é a última coisa que a gente pensa, se é que pensa. O que eu tô fazendo com essa empresa aqui? Como o senhor colocou, eu abri a empresa para pagar as contas, para poder sobreviver, né? Era esse o pensamento, Exatamente. né? Mas aí depois o destino dessa empresa, né? Então a ideia hoje aqui da gente conversar, bater um papo, e aí as perguntas com esse tema, né? Nossa dinâmica de cada um tira uma pergunta e faz. Para onde vai sua empresa? Acho que até pode ser a própria pergunta. E a sua? Exato. E é uma responsabilidade, que você falou. Eu abro para pagar as contas, mas aí eu começo a contratar funcionário. Você já Nós tem uma temos 17 responsabilidade. funcionários. Poxa vida, olha a responsabilidade que nós temos nisso. 17 famílias. Exatamente. É isso mesmo. Vamos lá então, vamos puxar ali, primeiras damas sempre, por favor. Cláudia, você sorteia o Vamos nome lá. ali para direcionar. Felipe. Oba! Felipe, quais as tendências inovadoras e estratégias você acha que pode transformar a sua empresa nos próximos 5 anos, garantindo competitividade e sustentabilidade? Caraca. Ai, meu pá. Ô, louco, que pergunta boa. Pergunta Assim, boa. pá, na lata. Fácil, né? Pergunta boa. Você sabe, na primeira temporada eu trouxe um desafio que eu acho que vai responder uma boa parte aí, que é o desafio de como eu vou evoluir nesse negócio que eu tenho hoje de assessoria, de gestão empresarial. E a gente entendeu muito sobre inteligência artificial, né? Falamos muito sobre inteligência artificial. E de lá pra cá, eu venho aplicando já isso. Então, pra mim, não é nem um futuro. Pra mim, já é muito um presente que eu tô enxergando assim. Então, por exemplo, hoje eu tenho agentes na inteligência artificial que eu montei. Felipe, como você montou agentes? Eu não entendo muita coisa de tecnologia. Mas eu perguntei para inteligência artificial, eu quero montar um agente de planejamento estratégico. Qual que é o caminho? E ela me respondeu. Você sabe fazer a pergunta. Eu sei Porque se você não souber fazer Nossa, a pergunta... você matou. Você matou. Você Como criou fazer a prompt pergunta ali certa, Um prompt né? para ser É um prompt agente. para ser um agente de, por exemplo, de planejamento estratégico. Eu fiz as perguntas certas, ele foi me respondendo, eu fui abastecendo ele, fui tirando muita coisa que era da minha cabeça, que eram das minhas palestras, que eram do meu conteúdo, da minha metodologia, fui passando para esse agente. E hoje, por exemplo, a gente senta aqui, vamos fazer um planejamento estratégico nosso. Eu consigo extrair todas as informações, eu tenho todas as perguntas que precisam ser feitas, faço essas perguntas, a gente vai discutindo, eu vou registrando tudo e no final eu dou um enterzinho e ele me traz muitas visões de qual deve ser a direção daquele planejamento estratégico. É óbvio, eu não suporto inteligência artificial sendo usada como o resultado final. Um assistente. Pra muito mim, ele é um assistente excelente. Ele me dá ideias, ele me dá nortes, ele faz eu pensar coisas que eu talvez sozinho não pensaria. Eu tenho um hoje que é de planejamento estratégico e tenho um hoje que é de cultura. Então, criação de uma cultura empresarial. Então, eu extraio a essência daquele empresário, a gente vai conversando, a gente vai batendo papo, e depois ele me ajuda a conectar todos aqueles pontos e entender o que é o propósito, o que é a visão, o que é a missão, o que são os valores. Então, hoje são esses dois que eu já criei. E eu tô enxergando que existe um caminho gigantesco ainda pela frente. Então a gente está só no começo e a virada tecnológica, até trouxe na primeira virada tecnológica da minha empresa mesmo, ela é em 2025. Que é onde ao invés de eu contratar 2, 3 consultores, na verdade eu vou ter um consultor com 3, 4 agentes de inteligência artificial que vai fazer essa assistência para ele. Então preciso de processos de uma empresa, por exemplo. A gente entra, mapeia todos os processos, coloco num agente e ele vai me falar quais são os gargalos, quais são as deficiências, como que eu posso fazer para melhorar. Tudo isso baseado na inteligência que ele já adquire no mercado, mas também na inteligência que nós temos de mercado. Personalização. A minha personalização. Então,
Eu não gosto muito. Aliás, eu tenho um olho muito clínico para inteligência artificial. Me manda um olho, eu bato o olho e falo, cara, isso aqui foi texto de chat GPT, sabe? E aí eu falo, não, isso aqui não. Mas usar como uma base de inteligência, de ganhar velocidade de processamento, isso é genial. Um exemplo do que nós fizemos agora de planejamento estratégico, que para mim foi matador, a gente terminou o planejamento estratégico, definiu os objetivos estratégicos, colocamos lá, me fala quais são as falhas nesse planejamento estratégico. Isso e é aí, legal, porque você já tem o escopo, agora me ajuda aqui. Ela falou, uma coisa que não tinha surgido, um objetivo é criar uma gestão ou uma política de mudança, que a gente ia fazer 2, 3 mudanças muito sensíveis no negócio nos próximos anos. E aí ele falou, cara, cria uma gestão, uma política de mudança. Eu falei, pô, ótimo. Como que você vai Qual sugestão que você me faria, essa gestão de política e mudança? Cara, aí você vai conversando, você vai batendo um papo e ele começa a ganhar cada vez mais essa inteligência. Então, isso que eu tô falando de futuro, eu já comecei a aplicar numa dosezinha hoje, mas é usar essa inteligência para potencializar e para multiplicar aquilo que nós já temos. Eu não acredito muito no lance da substituição. Eu acho que, óbvio, tem determinadas posições, tem determinados cargos que, sim, não vão fazer sentido, não vai existir. Porém, vão surgir novos cargos, como, por exemplo, o supervisor de IA. Sim. Vai surgir o supervisor de IA, aquele cara que tá... assistente de IA, né? O cara fica olhando o tempo inteiro, pô, essa IA tá inteligente, mas ela tá falhando no quê? Pô, tá falhando nisso, então a gente precisa treinar ela nisso daqui. Desenvolvedor de IA. Né? Desenvolvedor de IA. Então, são coisas que eu já comecei a fazer, mas que eu enxergo que pro ano de 2025 eu tenho muito que potencializar. Muito. Um diagnóstico empresarial, por exemplo, onde eu consigo gravar uma conversa de 1h30, faço toda a transcrição e falo para ele, faça o diagnóstico para mim. Hoje eu tenho um consultor que faz o diagnóstico. Esse consultor, ele pode só ler o diagnóstico que a IA fez, ajustar conforme o olhar dele, mas acelera o processo, ganha velocidade, ganha escala. Então não perder a personalização que nós temos, que a gente pega muito isso na RP Group, não é Ctrl-C, Ctrl-V de metodologia, sabe? Mas ganhando escala. E aí acho que a inteligência artificial vai ser o grande caminho. É o que eu tô enxergando aí. Não, muito bom. E é mesmo, né? É o que você comentou, tá só no começo a inteligência artificial. Ela já é incrível, já pode ajudar a gente de uma forma absurda. E ela tá nos primeiros dias de vida, assim. É absurdo o potencial que tem mesmo. Você falou de cargos, né? Mas não sei se vocês sabem que tem no Japão. Eu até preciso pegar o nome da empresa, porque eu já usei já coloquei várias vezes esse exemplo. Tem uma empresa no Japão que nomeou uma inteligência artificial como CEO. Comentei na primeira temporada. Essa inteligência artificial é CEO da empresa já há um tempo. E desde que ela assumiu como CEO, obviamente tem um conselho, mas é ela que é o CEO, ela que determina, direciona para onde vai a empresa. Obviamente o conselho, legal, mas desde que ela foi, a empresa ficou só subindo e avançando, e as ações dela na Nikkei tá disparando, porque é uma empresa que nomeou como CEO uma inteligência artificial. Olha até onde ela vai chegar, né? Porque geralmente a gente tem esse conceito de que quem é operacional e tal. Exato. Sim, realmente quem é operacional é mais rápido ali, né? E existia um conceito anterior que a inteligência artificial não entraria na arte. Porque a última coisa que ela ia entrar era a arte, né? Porque a arte é sensibilidade, é emoção. Tá desenhando, fazendo quadro, escrevendo música, escrevendo peça de teatro, livro. Tá fazendo tudo. Já tem arte gráfica, você cria lá, fala, faz isso, ela faz. Então, assim, inclusive, não tem mais pra onde ela não vai. Eu vi esses dias um quadro que era assim, se Picasso fosse pintar um quadro hoje, como ele pintaria? Nossa, simular todo aquele know-how dele hoje. Cara, fantástico. Fantástico. Vocês viram os robôs do Elon Musk? Sim. Nossa. Que daqui a pouco... Isso é um pouco assustador pra mim. Né? Preciso confessar. Eu fiquei assustada. Eu olhei eles andando assim, tudo. Falei, gente... Ele estima que vai ser um... Se acordar e se deparar com um robô desse dentro da sua casa... Mano, é fantástico. Fazendo as tarefas domésticas claro, e tudo. Tem um medo ali. Carlos, eu vou te falar. Eu não tenho Alexa na minha casa. Não tem nem Alexa? Não. Eu sou meio resistente a algumas coisas, assim, sabe? Eu falo, Mas, claro, é inevitável. É inevitável. Né? Ele estima que o mercado de robôs domésticos vai ser muito maior que o mercado de carro automotivo, que é um dos maiores mercados do mundo. Ele falou, vai ser muito maior. Todo mundo vai ter um em casa. Ele tá querendo chegar em 10, 15 mil dólares. Acho que tá em 30, mas ele tá baixando e escala vai dar isso.
Mas você imagina, você tem um desse em casa, e aí você fala assim, putz, eu tô a fim de cozinhar uma cozinha francesa de altíssimo, baixa lá o download ali, Michelin francês, ele vai lá e cozinha pra você tem um chefe em casa. Loucura, cara. E depois lava a louça ainda. Essa parte pra mim vai ser a melhor. Boa, né? Agora você já tá me convencendo. Você baixa o download da melhor tratoria italiana na tua casa e faz. Tem um mundo ali que não dá pra imaginar, mas é um mundo de possibilidades. Eu tava numa palestra de inteligência artificial há umas 3 semanas. E um cara fantástico, ele montou um negócio especializado em pré-qualificação de venda através de IA. Isso é não... 80% das pessoas não falam que é uma IA no final do atendimento. Tem IA que gagueja, né? Que faz... Tudo. Você, Felipe, você nunca vai imaginar que é e uma aí IA. sabe o que me surpreendeu? Que ele me falou o seguinte, falou, cara, você consegue fazer uma IA ter empatia? Você não consegue fazer ela ter empatia, mas você consegue Simular. fazer ela agir Como? com empatia. Inclusive, ela pode agir com empatia muito melhor do que um ser humano. Pode ser Porque mais empático. Ele pode ser muito mais empático do que um ser humano, porque é programado para aquilo. Então aí nós fizemos uma simulação de tipo, cara, não sei se eu vou fechar porque eu acabei de perder uma pessoa na minha família. Cara, ele foi mais empático do que eu seria. A forma que ele trouxe a resposta pro cara, pô, meus sentimentos, estou aqui à disposição amanhã, quando você estiver mais tranquilo, eu posso entrar em contato com você, não é o momento. Legal. Não é de tipo, pô, meus sentimentos, legal, mas pô, vamos fechar, cara, isso aí não impede. Ela entendeu esse time necessário. Felipe, e a questão da sensibilidade? Então você colocou, você tem um consultor, vamos supor que é um consultor sênior, ele tem sensibilidade, tem a experiência de ter feito vários diagnósticos, A experiência que ninguém compra, né? Isso, exatamente. Como é que a inteligência artificial pode... ela pode ajudá-lo, mas ela não vai suprimi-lo. É por isso que eu acredito no assistente. Eu acredito na inteligência artificial como um assistente. Entendo. Fazer perguntas, como a Cláudia disse, até foi um elogio que eu recebi essa semana, fazendo planejamento estratégico. Eu perguntava uma coisa para o empresário e o empresário não conseguia responder aquela pergunta. E aí eu fui cavando. Ele falou, cara, você é bom em fazer pergunta. Então, eu acho que essas habilidades, porque eu sei fazer pergunta, por quê? Porque eu vivi experiências que me permitem saber aonde eu quero que ele chegue. Eu quero saber, eu sei onde ele tem que chegar na resposta. Eu só preciso achar a pergunta certa para fazer. Essas perguntas e essas habilidades, o consultor ele vai extraindo. Quando ele pega todas aquelas informações e fala, agora me ajuda. E a gente pode chegar num momento que a IA ela começa a entender essa lógica de pergunta. E ela começa a ganhar uma inteligência que de verdade, eu não acredito em substituição de um consultor com uma experiência. Como que eu vou substituir a tua experiência? A não ser que eu transmita o teu chip aqui, né? Todo para um IA. Mas ela pode nos auxiliar em muita coisa. Ela pode deixar a gente muito melhor do que a gente é em algumas coisas. Eu fiz algumas análises e algumas projeções com ela, por exemplo, nesse final de semana no planejamento estratégico. Eu fiquei assustado. Como ela consegue nos ajudar. É impressionante. Como ela consegue nos ajudar. E a inteligência artificial ela tem uma vantagem sobre nós que é absurda. Ela não esquece. Então, todos os inputs que estão entrando estão ali e ela vai acessar para sempre. E a gente vai perdendo memória. A nossa memória é seletiva. A nossa memória vai se confundindo com o tempo. Aquele dia estava chovendo, não estava chovendo. Ela não esquece absolutamente nada de informação que entra. Então, isso é muito poderoso. A Leila Navarro, que veio aqui no Seducast, ela fala do híbrido, do ser híbrido, que é o que eles falam que é do minotouro. Que o minotouro é aquele parte homem, parte cavalo ali, né? É o minotouro, né? E ela fala que é essa união da inteligência artificial com o ser humano que vai ser o grande lance. Então, fizeram um teste lá do ser humano contra a inteligência artificial no xadrez. Aí, ela foi lá, a inteligência artificial perdeu a primeira vez para o ser humano. Lá, o Deep Blue com o Kasparov, né? Perdeu. Depois que a inteligência artificial aprendeu, o Kasparov nunca mais ganhou. E ele ficou puto da vida, né? Tem até aquela cena dele saindo lá do torneio, bravo, porque ele perdeu para um robô. Naquela época eu nem sabia o que era, mas era a inteligência artificial. Só que viram que quando você une a inteligência artificial com um enxadrista, a inteligência artificial não ganha. Então o lance é você fazer essa fusão. E é isso, tornar um assistente, daqui a pouco a gente vai ser mais assistente dela, né? Mas hoje em dia é isso.
Então é algo que tem que ser adotado e fundir com ela, porque ela pode ajudar absurdamente. E aí no caminho do nosso tema, né, que é para onde a nossa empresa vai, que se a gente não determinar que ela vai se tornar uma empresa de tecnologia, a probabilidade da nossa empresa perder mercado ao longo do tempo é gigantesco. Isso para mim é muito claro. Não temos mais opções. Antes falava a empresa, acho que foi o Bill Gates, se eu não me engano, falou a empresa que não tiver um site, ou a empresa que não tiver na internet vai sumir nos próximos anos, né? Isso aí já foi, né? Agora a empresa que não se adaptar e não trouxer essas tecnologias novas para dentro do negócio, perde competitividade, por exemplo. Completamente. Né? Porque ou eu trago ou eu trago. Hoje eu não vejo mais como uma outra opção. E esse é o futuro. E eu prefiro começar a construir o futuro hoje. Né? Já que eu já enxerguei, que eu já vi, que eu já sei que esse é o caminho. Uma das minhas empresas, inclusive, a primeira definição do planejamento estratégico 2025 é ter um plano tecnológico para todas as áreas. Todas as áreas da empresa. Então, o financeiro vai ter um plano tecnológico, o people vai ter um lugar tecnológico, vendas vai ter... Tudo tem que ter um plano tecnológico. Quais são as tecnologias que vão ser desenvolvidas no ano de 2025? Então, é um hoje já. É um futuro, mas que é um hoje. Já está acontecendo. Toda empresa vai ser uma empresa de tech. Toda empresa vai ser uma empresa. Porque toda solução vai vir através do tech. Tem aquela história lá que já fala há muito tempo que toda empresa no futuro será uma empresa de educação e tech. Boa. Porque hoje já tem muita empresa que... Aliás, tem muita empresa nova, startup, que já se diz, nós somos uma tech, não sei o quê. Insurance tech, edutech, high tech, tudo relacionado ao tech ali, né? Sim. É inevitável. E para onde vai sua empresa? Para onde vai a minha empresa? A minha empresa eu tenho um plano, já trouxe aqui, vou lembrar. Tem um plano até 2030, que é onde eu faço a venda dessa empresa. Então, você já tem esse olhar para o destino ali. Essa empresa de educação, que é a RP Group, ela está desenhada para ser vendida. Né? Aí eu tenho outras empresas que têm outro destino. Tem uma que eu faço parte do grupo da V4, e aí a V4 a gente vai se tornar uma coisa só oficialmente e vamos fazer IPO. Então, que não deixa de ser um tipo de venda, né? Um tipo de saída. Sim. Mas, sim, eu tenho desenhado. E se eu não sei o que eu quero da minha empresa, eu sei que eu quero vender. Eu não sei para onde a minha empresa vai, então eu quero vender. Porque a primeira coisa é, eu vou fazer ela para ser vendida. Se eu vou vender ou não lá na frente, outra coisa. Mas um carro riscado sempre vai valer menos do que um carro inteirinho. Então, eu tenho 2 carros iguais, um tá arriscado, o outro não, eu vou pagar mais caro naquele que não tá arriscado. Então, se a minha empresa ela já é feita para vender, eu já tô pensando em deixar ela sem risco nenhum, ou com o menor número de risco possível, eu sei que lá na frente ela vai valer mais. O máximo que vai acontecer é eu tomar a decisão de não vender. Acho que essa é uma boa definição. E só para lembrar, né, a gente falou 3 fins, né? Ou vai fechar, vai falir, ou vai ser dada, ou vai ser vendida. Então, ou eu decido, ou alguém vai decidir por mim. Eu prefiro decidir. Essa história de ter o olhar para a empresa ser vendida, que a gente até comentou no off, né? O americano, ele tem essa visão. Você tem que olhar para o negócio para ele ser vendido. Se você vai vender ou não, ok. Mas desde o começo já ter esse olhar para entender que ele é um negócio para ser vendido. Ser comprado por alguém, maior, menor, fundir, enfim. Mas ele tem que ter um destino. E a gente tem um pouco de dificuldade disso. O empresário não pensa nisso no começo, né? Acho que quase ninguém aqui abriu um negócio e falou assim, vou montar para vender. Hoje até as startups já vêm com esse viés, assim, vou rampar aqui, né? Vou dar prejuízo por anos, mas vou estourar de vender lá. Que, aliás, é a cultura americana das startups, né? Mas ter esse olhar para o negócio ser vendido é fundamental, assim, mesmo que você não queira. Né? Acho que... E aí o que a gente até comentou, né? Que o jogo mesmo tá na venda da tua empresa. Ali é onde tá o negócio mesmo. Não o negócio. Eu brinquei que eu não conheço nenhum bilionário ganhando pro Labore. Não eu me tornei bilionário ganhando pro Labore, não. Ele sempre vendeu uma empresa, vendeu o negócio, é sempre o negócio. Vender o negócio é sempre o negócio. É sempre o negócio. Mas é aquilo que ele falou, o carro não pode estar arriscado. O carro não pode estar arriscado. E assim, riscou, você já vai lá e já... Repara, né? Já repara. É verdade, tem que ter o olhar do próximo, do comprador mesmo, né? Porque quando você tem esse olhar do teu negócio como alguém que queira comprar, você tá sempre... pulindo, ajustando, arrumando, deixar brilhando ali, né? E sabe uma coisa que eu vejo que desvaloriza muito as empresas? É depender muito do empresário. Porque você, imagina, eu compro a empresa do cara, mas eu tenho que comprar o cara.
Né? Porque Esse se ele negócio, sair... Se o cara sai, perde. Né? Ele perde. Então, isso é um risco, assim, aqueles... Não. Sabe, com a chave passa assim na rua? Sim. Isso é um risco No grande. mínimo, vai desvalorizar uma possível venda ali. Né? Muito. Ou, às vezes, vai inviabilizar a venda mesmo. E se você tem esse olhar de já vender, você já tá olhando para sair Total. a dependência, né? Total. E isso é forte mesmo, porque na maioria das vezes o empresário ele vai se apegando ao negócio. E se a marca do empresário for tão forte, tão potente, e quando ele vender, como fica? É um desafio. Porque muitas vezes a marca dele, a marca pessoal dele, ficou ali estampada no negócio. Ah, o pessoal dele em relação ao negócio ali. É, a marca dele, o nome dele. Ó, eu já tenho casos de empresários que a marca era o nome e o cara vendeu o nome e ele não pode usar o próprio nome. Teve um deles que é conhecido, o Alexander Kovic. Ele vendeu a empresa dele, Alexander Kovic. Ele vendeu o nome dele, né? E a empresa, a marca continua, mas não é dele. Ele não tem direito ao nome dele. Isso é muito ruim. Você tá tão associado a ponto de pôr o nome. Tanto que uma das coisas é não ponha teu nome como o nome da empresa, assim, né? Mas eu acho que assim, se ele já tem uma marca que é tão grande ou até maior que a própria empresa, isso é bom, porque ele pode começar outras coisas, outros negócios, porque a marca pessoal dele sobrepassa a própria marca ali. A gente tem alguns casos assim, né, e hoje, aliás, com o advento das redes sociais, cada vez mais o empresário é um CEO personagem, o CEO Brand, o dono da CIMED, é um cara que ele é talvez até maior que a CIMED. E se ele vende a CIMED, o que ele for vai ter um monte de gente que já conhece. Ele abre o negócio que ele quiser, né? Mas o ponto é que a CIMED não necessariamente depende dessa imagem dele. Não eu acho que esse pode ser o ponto. São duas coisas ali, né? Eu posso ter duas marcas, ou a minha marca ser até maior do que a marca da empresa, mas a minha empresa ela não pode depender dele. de mim. Ela tem que rodar independente disso. O problema é a dependência. É claro que ele, como garoto propaganda da empresa, é muito importante, mas hoje o garoto propaganda é ele, amanhã pode ser um outro garoto propaganda. Não vejo um problema isso. Não. Mas depender, né, ter aquela mente brilhante, né? Um caso de sucesso que eu acho muito grande é o Walt Disney. Né? Você pensar que hoje não existe mais o Walt Disney, mas olha o que é a Disney até hoje. Né? Então ele conseguiu construir um negócio de uma forma que tem o nome ali, o Walt Disney até hoje, tá lá, só que não teve problema, porque as coisas funcionavam. E aí vem agora eu lembrei de uma coisa. Vem uma história legal que é do Roy Disney, que é do irmão dele. Que era o empresário... Era o business. Era o Walt Disney era o criativo, né? O visionário. E aí ele montou uma equipe. A equipe de visão. Não sei se vocês já assistiram um documentário da Disney na Disney Plus. É muito legal. Fantástico, porque mostra os bastidores disso. Eles têm um time de criação que talvez o Walt Disney... Vou falar uma besteira agora aqui. Faria sozinho. Não, ele faria sozinho, entendeu? Tudo bem, não dá pra fazer com o Walt Disney? Não dá, mas eu tenho um time incrível que faz isso hoje. Só que porque teve alguém que montou um negócio maior do que só a genialidade da criatividade do Walt Disney. Que era maravilhosa. Mas que não serviria de nada se não tivesse um negócio de fato. Porque ele morreria. Né? Cara, o Walt Disney é um case que todo empresário deveria estudar e conhecer mais. Tem um livro que eu até tenho aqui, que é O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse livro é obrigatório para todo empresário. Leiam. O teu, que é muito de receber do evento, é muito legal. É fantástico. Inclusive, eles têm uma imersão, que aliás, eu preciso um dia levar um empresário para lá, porque eles têm a imersão para empresários, que é uma missão, é uma boa missão para fazer, que é o conteúdo do livro, mas e é fantástico. E você estava falando do irmão, né, que faleceu, o Walter Disney, quando ele faleceu, ele não chegou a ver o parque, né? E aí, na estreia do parque, essa entrevista marcou muito, assim, porque vai lá e fala com o repórter falando com o irmão, né? Falou assim, poxa, mas que pena, né? Teu irmão não viu o castelo da Cinderela, teu irmão não viu. Eu falei, não, meu irmão foi o primeiro a ver. Ele viu. Olha, caraca. Ele viu toda vez que eu vi. Porque é isso. Ele fala, não, meu irmão foi o primeiro que viu. Então tem isso, tem o visionário, tem o executor, né? Precisa ter tudo. É isso. E aí, de novo, para onde a tua empresa vai? Se você não vê, se você não enxergar... Você pode até não viver aquilo, mas você foi o primeiro que viu, foi o que enxergou, que deu as direções, que criou condições para aquilo, né? Talvez
2030 talvez eu não esteja aí, mas tem um plano que tá acontecendo. E o legado desenhado que pra foi isso. construído, né? A partir disso. Nossa. Sim. Com certeza o Walt Disney não imaginou que eles comprariam, por exemplo, a Marvel, comprariam a Star Wars, mas o que ele criou foi um ambiente propício para comprar e streaming, né? Ele nem imaginaria que é streaming hoje. É uma empresa fantástica, assim, que todo empresário deve estudar, assim. E, aliás, é um bom case disso, justamente, para onde sua empresa vai, né? Essa é uma visão muito forte. Felipe, tira aí. Bora lá. Aliás, aqui, ó, só para aproveitar, nós estamos tomando aqui só nós dois hoje, né? Aliás, Só nós dois. Um brinde aqui que faltou. Saúde. Saúde. Aqui um Cabernet Franc de Mendoza. Boa. Ó, vou devolver a gentileza, Cláudia. Olha lá, foi e voltou. Cláudia, vamos lá. Sobre para onde o seu negócio vai, né, Cláudia? Eu acho que você teve experiência com muitos empresários, né, na tua vida do secretariado. E tiveram alguns que você deve ter olhado e falando assim, cara, esse cara tem uma visão, é aquela visão além do alcance, né, que fala, né? Tem uma visão fora do... Como esse cara consegue enxergar isso? E eu não vou perguntar quais foram eles, que seria indelicado, mas eu gostaria de ouvir uns exemplos, assim, que você falou assim, nossa, olha a visão que esse cara construiu, que você às vezes nem viu se concretizar, ou aquelas que você viu se concretizar e que a princípio você falava, isso aqui é meio maluquice, isso aqui é meio loucura. Olha, cada um deles tinha uma visão sobre algum aspecto do negócio diferenciada. Agora eu consigo me lembrar dos mais recentes. Eu trabalhei com um vice-presidente que ele era muito comercial. Então, tudo que ele pegava, ele vendia. Até quando ele não queria vender, ele vendia. Até quando ele não tinha a consciência, eu estou indo para uma reunião vender, eu estou dialogando com uma pessoa. E ele vendia naturalmente, era algo natural dele. Então, eu aprendi muitas coisas com ele relacionadas ao comercial, ouvindo a interação dele, vendo a interação dele com outras pessoas e reuniões e tudo mais. Então, isso ficou muito marcado em mim, essa habilidade que ele tem para o comercial. E ele tem uma lábia, uma conversa, que assim, não tem como você sair de uma reunião com ele sem comprar alguma coisa dele. Muito bom. Então, isso é algo que despertou em mim, inclusive, o desejo de vender também. Sim. Eu também posso ser uma vendedora. Inclusive, até como uma profissional que trabalha dentro de uma empresa, eu preciso vender. Todo mundo é vendedor. Todos nós somos vendedores. Eu preciso vender as exatamente. minhas capacidades, as minhas habilidades, aquilo que eu sou boa, a minha comunicação. Eu preciso me vender. Nossas ideias, né? Ideias. Até para você fazer uma entrevista de emprego, como você vai convencer o recrutador se você não é um bom vendedor? Isso é uma habilidade que tinha que ter na escola, vendas, Exatamente. Né? Vendas, todo mundo vende. Eu brinco que assim, quando você nasce, você tá chorando, você já tá vendendo aí. Você vê que o famoso quem não chora não mama, você já tá... Aí, opa, chorei e mamei. Opa, legal. A próxima vez, chorinho aí. Já aprendeu a troca ali da humanidade. Né? O bom vendedor é comprado. Eu acho isso. O bom vendedor é comprado. E não é que ele não vem. Nossa, muito bom. Ele é comprado. Muito. Ele é comprado. Esse cara aí, isso é da minha experiência como prestador de serviço. Eu sou comprado. Então vou conversar, o sujeito tem um problema, eu tenho uma solução, ou tenho uma recomendação, ou tenho um fator credibilidade, confiança. Então, na verdade, eu sou comprado. Exatamente. Boa. Inclusive, eu usei com ele o que eu aprendi através dele. Então, por exemplo, teve determinadas situações que eu precisava, ou eu queria alguma coisa, que a empresa pagasse um curso, um treinamento. E aí eu fazia com ele justamente aquilo que eu aprendi com ele. Né? O poder de persuasão, persuadi-lo que fazer aquele investimento naquela qualificação, para mim, iria reverter em algo bom para a empresa, em algo bom, positivo para ele. Então, eu usei isso várias vezes e deu super certo. Todas as vezes deu super certo. Então, aprendi muito com ele. Mais recentemente, falando sobre tecnologia, falando
para onde vai meu negócio, né? Eu quero cada vez mais trazer o meu negócio pro digital, digitalizar o meu negócio. Trabalhei recentemente com o CEO de uma empresa de tecnologia voltado para inteligência artificial. Então, ouvir aquele homem, ver os negócios que ele estava fazendo, acompanhar de perto, me abriu uma visão para as novas tecnologias que eu não tinha antes de trabalhar com ele, né? De trabalhar tão de perto com ele. Então, ele falava e fala que o futuro, né, dos negócios está muito nas conversas, né? E a empresa, o negócio da empresa é mesmo nas conversas de WhatsApp. Então, eles fazem tudo, são as conversas inteligentes. Futuro conversacional e tudo relacionado a isso. Então, eu pude aprender muitas coisas que eu quero trazer para o meu negócio a partir da interação com esse CEO dessa grande empresa de tecnologia, né? M&As, tudo que eles estavam fazendo, fizeram vários. Inclusive, eu vim da aquisição de uma empresa, né? Eu vim através de uma M&A. Você Exatamente. foi comprada. Hein? Exatamente. Legal. Então, nossa, com cada um deles eu aprendi alguma coisa que eu posso colocar hoje e trazer pro meu negócio. E certamente trarei, porque eu absorvo esse conhecimento para colocar em prática na sequência. Sabe que isso é muito legal, né? Você absorver o melhor de cada um é sensacional. Eu lembrei de uma passagem assim que tinha um mestre, um grande mestre e tal, que todo mundo ia lá se consultar com o mestre, né? O mestre com aquela chinês, com aquela barba gigante e tal, né? Aí chegou um discípulo para ele e falou: mestre, tudo que todo mundo vem te consultar, né? E perguntar, você tem resposta para tudo, incrível, né? Você é um cara inspirador e tal. Eu queria te fazer uma pergunta: quem foi o teu mestre? Aí ele falou: não tive um mestre. Eu aprendi com todo mundo. Todos são meu mestre. E essa coisa é muito legal, porque eu lembrei muito do meu começo da carreira, que era isso. Eu ficava absorvendo ali. Comecei a carreira em banco, né? Então, o cara é diretor, fantástico nisso. Você é bom de venda. Você aprender o melhor de cada um e saber emular, né? De tipo, puta, ele é muito bom nisso, mas aqui eu não gosto. Tudo bem, não concordo com essa postura, mas ele é bom nisso. Mas você que modela eu posso até pegar? o contrário. Você fala, isso aqui eu não quero pra mim. Isso não, e beleza, inverte, né? Acho que isso acelera muito o teu crescimento e o seu desenvolvimento. E aí vem a outra ponto, né? Por que eu lembrei do banco? Porque é quando eu era um colaborador, um funcionário lá, né? Quando você vira empresário, você perde um pouco disso. Porque você vira o mestre, a referência para os outros. E aí, até a ideia do conselho é disso, da gente poder trocar com pessoas que estão num patamar mais parecido, porque você acaba tendo uma troca mais interessante, assim, né? E a gente vai se isolando, né? Vai ficando ali no alto da montanha, ali na sua montanha, e vai deixando de beber de outros mestres, né? Então, hoje com rede social, com tudo, você consegue ter um pouco mais disso. Mas como é importante a coisa da conversa, né, que você falou, olha o poder disso, de trocar, disso que a gente está vivendo aqui, assim, né, dessa troca de experiência, né. Quando a gente vai para gestão de time, eu acho que a coisa mais importante que você pode fazer com um time para ganhar o time é visão. Quando você dá uma visão pro cara, que eu vou tentar não dar um exemplo, eu vou dar um exemplo sem falar muita coisa. Na política, a campanha política é o quê? Visão. Você vai ter. Vai dar o sonho você ali, né? vai ter aquela carne lá mais barata. Você pode entender? Você vai ter a carne mais barata, entendeu? Infelizmente, nessa última campanha não tivemos. Não tivemos. Ou não, você vai poder ter a arma à vontade na tua casa. Pros dois lados. Entende? Seja pra onde for. O mecanismo é o mesmo. Né? É de visão. Da promessa. E aí o que é legal? Que quando a gente começa a entender que visão é multiplicativa, dá pra multiplicar. A visão do outro faz eu quebrar muros e faz eu enxergar coisas que eu não enxergava. A gente tá conversando aqui e aí uma pessoa traz uma visão que você fala assim, como eu não enxergava do outro lado da parede? E a gente vai derrubando muros, a gente vai quebrando muros e vai enxergando mais longe. E quanto mais a gente vai se conectando com pessoas que quebraram já mais muros do que a gente, ou outros muros diferentes, vai quebrando.
E aí a gente vai se tornando cada vez mais visionário, cada vez mais visões e vai replicando essa visão pro time, vai replicando essa visão na empresa, vai replicando essa visão na família. Então eu acho que para onde vai a tua empresa, eu acho que ele tem muita ligação com o que eu tenho de vivência de quebras de muro, de visão. Porque se você acredita que a tua empresa só pode ser uma lojinha pequena, não necessariamente você está errado de querer que ela seja uma lojinha pequena, mas você está errado de que ela só pode ser uma lojinha pequena. Ela tem muitas coisas que ela pode ser. Agora, se você só enxerga as lojinhas, você só enxerga as coisinhas menores, e aí eu tô falando de uma lojinha, mas pode ser uma lojona, e o cara não tá enxergando uma rede que poderia acontecer. Então, tá conectado com pessoas que vão quebrando, né? Como você viveu essa história, que vai quebrando muro, que vai quebrando parede, vai fazendo a gente enxergar cada vez mais longe e aumentando o nosso potencial de visão. E a gente só não pode esquecer de fazer isso com os outros também. E a gente tem que multiplicar. Tem que multiplicar. Isso que você falou, eu acho muito importante. É aquilo, dá um norte. Dá um norte. A gente vai aprendendo na vida que você tem uma equipe, você tem que deixar essa equipe motivada a trabalhar. Você dá o ritmo. Aí eles vão dançar. Uau. Você dá o ritmo. Aí o resto eles vão dançar. Uau. E a dança é de cada um. É de cada um. Mas com base no quê? No ritmo que você deu. Esse é o compasso ali, né? Que você exatamente, você dá o compasso. Legal. Muito bom, muito bom. E tem uma coisa na hierarquia, né, dos negócios, tem uma questão da submissão. E eu falo que a submissão, ela é uma submissão. O problema é que às vezes o empresário não tem uma missão. Ele não tem a clareza do qual que é a missão que ele está construindo. Ele está indo para onde? Ele está indo em qual direção? E ele está revoltado que o time não está indo. Mas não está indo para onde? Então, para que eu tenha pessoas compradas na minha submissão, eu preciso ter muito claro qual que é a minha missão. E para onde que eu tô levando essas pessoas? Para onde que eu tô direcionando elas? E entender que eu preciso mostrar que a minha empresa, ela é simplesmente um veículo. Ela é um veículo que tira as pessoas de onde elas estão e leva para a visão de futuro delas também. E enquanto elas estão nesse caminho, elas estão levando a minha visão de futuro e a visão de futuro da empresa. Mas olha que legal, se não tá claro para o empresário, né? Tudo isso, como é que vai passar para a empresa? Não né? passa. Pode passar metas, tudo, mas precisa estar claro. Então, para onde vai minha empresa é a pergunta fundamental do empresário, né? Nossa, Cacá, chegamos à essência da questão. Essa é a pergunta. Para onde vai a minha empresa? E eu vou te contar, hoje, eu recebi no WhatsApp um empresário, um ano depois ele tá me mandando a mesma mensagem que ele me mandou há um ano atrás. Exatamente a mesma mensagem. Ai, mas eu não sei como que eu faço a meta de venda da minha empresa e porque tem um concorrente assim assado e blá, blá. Mesma mensagem. E eu só virei pra ele e falei assim, escuta o áudio que eu te mandei ano passado. A resposta da minha pergunta é a mesma. Porque o meu áudio pra ele foi, você não entendeu o que é montar um planejamento estratégico. Você tá querendo montar uma meta de vendas. Você não tá querendo definir o rumo da tua empresa, o norte da tua empresa, o que ela vai se tornar. Você só tá querendo resolver o problema agora. E eu entendo ele. Porque a dor dele ele tá precisando vender. A verdade é essa. Só que se você não reservar uns minutinhos para quebrar a cabeça um pouco em perguntas, proposta única de valor. Qual que é a tua proposta única de valor? Ou qual que vai ser a tua proposta única de valor? Qual que é aquela coisa que você pode ser o melhor do mundo? Que a tua empresa pode ser o melhor do mundo? São umas perguntas que às vezes a gente não para refletir sobre isso e a gente é mais um dentro do mercado e não consegue se diferenciar e continua as coisas acontecendo do mesmo jeito. Eu trouxe sobre o conceito porco-espinho, acho que foi em uma conversa anterior, não lembro, sobre o conceito porco-espinho de que se você não tem clareza do que você pode ser o melhor do mundo, o que motiva a tua paixão dentro da empresa e o que aciona o teu motor econômico, se você não acha essa intersecção entre esses 3 pontos, você não vai ter a clareza de para onde a tua empresa está indo. E cada hora você vai para um lado. O vento sopra para cá, você vai para cá. O vento sopra para cá, você vai para cá. Então, eu vejo que é parar um pouquinho, às vezes, de só querer resolver o agora. Sabe? É só resolver o agora. É só resolver o agora. Mas, cara, vamos parar e dedicar um pouco de tempo a construir uma visão de futuro e entender para onde que eu tô levando o meu negócio. Não que seja fácil. Mas é importante. E aí, mas é um exercício fundamental, né? É um exercício fundamental. E aí vai um pouco daquilo que a gente fala, no ambiente, mundo que a gente vive, o Brasil que a gente vive, o país, né? Que não é um país com visão de longo prazo, a gente não é formado com uma visão de longo prazo, estratégica, a gente não tem esse olhar.
A gente tem o olhar do agora, né? Para já, para ontem, né? Sim. Resolver já. Então, Se a gente for pra política, é um plano de 3 em 3 anos, não é de 4 em 4 anos. plano É de se 3 em 3 reeleger, anos. não é o Porque plano no se quarto reeleger. ano, o meu plano é me reeleger. É. Então é de 3 em 3 anos eu tenho um plano diferente. E você vai na Europa, os caras estão pensando assim, o que a gente está fazendo agora para os bisnetos colherem, né? Tal como muda a Emirados mentalidade. Árabes Unidos, Os caras lá. 2071. Eles estão já... Eles têm a clareza de 2071. 2071 seremos o líder economicamente mundial. Como que nós vamos fazer isso? 4 pilares: economia, educação, governo forte Inovação, e tecnologia. isso está dentro da forma de fazer economia e educação. E comunidade coesa, comunidade forte ali, fortalecida, Conjunte, todo mundo junto. E aí eles começam a destrinchar o planejamento tático deles. Esse é o planejamento estratégico. Agora tem o planejamento tático. Pô, então vamos montar um distrito. Esse distrito ele vai ser específico para a indústria. Nós vamos ter 0 impostos sobre vendas, vamos ter 0 impostos sobre rendimentos. Você pode ter 100% de capital estrangeiro, não precisa ter nada. Aí você começa a detalhar como que nós vamos chegar lá em 2071. Mas lembrar que eles começaram com pérola. Depois eles foram para petróleo. Depois eles foram para turismo. E agora eles entenderam que o futuro é negócio. Ele precisa levar a empresa lá para dentro. Toda essa parte do Golfo ali, ele sabe que o petróleo ele tá fadado a acabar, né? A energia renovável é o futuro, né? É o presente, mas vai escalar. E o petróleo, a dependência do petróleo é cada vez menor. Então eles estão provocando para que seja muito além disso. E olha que interessante, em 2050, um dos planejamentos táticos deles, em 2050 é 75% do fornecimento de energia ser de energia limpa. Olha lá. Eles mesmos. Caramba, legal. Que tem petróleo jorrando sem parar ali, né? Já planejamento. Planejamento. Os caras já estão vivendo, construindo 2071 hoje. Muito bom. Ficamos nós agora aqui, né? Agora é a troca aqui. Eu vou perguntar, ó. Agora eu faço a pergunta não pro senhor. Né? Para onde vai tua empresa? Essa acho que foi o tema da conversa. Foi o tema da aqui, nossa né? conversa, tudo mais. E a gente ficou discutindo os vários caminhos que a gente tem. E o pilar que eu achei muito bacana foi o que o Felipe falou. Ou a empresa acaba, ou ela sucede, tem herança, vem sucessão, ou a empresa vai fazer parte de uma combinação de negócios, vai ou se associar, ou ser vendida, ou ser feita, tá? Ou juntar, etc. e tal. Na nossa empresa, nós começamos com uma forma de sobrevivência da gente. Esse foi o nosso começo. Então, a gente, eu e meu irmão, tínhamos trabalhado, executivos, eu em plano de saúde, meu irmão em controladoria, vimos uma oportunidade de mercado, fomos nessa oportunidade e conseguimos crescer, chegar ao porte que nós temos. Só que o tempo passa. Na medida que o tempo passa, o que nós vamos fazer? Se não houver sucessão, e parece que a gente não vai ter sucessão, nós vamos ter que ver os outros caminhos que tem. E como fazer esse caminho. E como preparar isso. Aí volta para aquilo que o Felipe também falou, sem risco, sem ter risco no carro. Sim. Não pode estar arriscado o carro. Então, tem que ver o que fazer, tem o que discutir, conversar bastante entre a gente, eu e meu irmão, para a gente fazer um consenso, que isso é muito importante, Sim. e trabalhar nesse sentido. Tá? Então, foi muito útil a conversa com vocês, os vários caminhos que vocês apontaram, foi isso. Então, é um negócio, eu acho que muito bacana, pensar, ter essa filosofia, essa ideia de ir lá na frente, onde é que eu vou estar, como eu não vou estar, e no nosso caso, considerar os nossos fatores, que nós já estamos com alguma idade, tá? Então, e se não tem sucessão, o que temos que fazer, tá? É muito interessante o teu caso aqui, porque a gente tem uma empresa nova, né? E uma empresa já pensando na sucessão, né? Mas o tema aqui de para onde vai tua empresa, no final bateu agora para vocês, né? E agora, né? E o que a gente vai fazer? E você que está começando, é bom já pensar desde já, né? O que vai fazer com ela. Sim. Porque de repente, como o senhor falou, o tempo passa e quando viu, chegou. E agora, né? Para onde a gente vai, né? Agora chegou no momento de decidir um caminho ali, né? Tá. Mas se a gente não prepara isso já desde sempre, às vezes pode chegar num caminho que vocês não queiram, né? Então, agora vocês estão trazendo em pauta, mas se não fizerem nada com isso, com o que vocês estão vivendo, talvez vai chegar numa solução que não seja ideal, né? Então, agir já, né? Para poder dar esse destino para ela, né? Para a empresa, né? Exatamente. E por as nossas expectativas
por aqui a nossa visão disso tudo, e até por aquilo que eu falei para vocês, os paradoxos que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer continuar crescendo, como é que vai fazer, como não vai fazer. Então, essas questões todas que são muito importantes, que vocês trouxeram bastante contribuição, ajudaram até a refletir. Então, o próximo passo para onde vai a minha empresa é eu sentar com meu irmão, que é meu sócio, e definir com ele para onde vamos, para onde vai, o que nós vamos fazer. E foi legal que aqui a gente viu que tem muitas possibilidades, né? Porque às vezes fica uma coisa assim, para onde vai? E fica aí a gente desenhou aqui, tinha 1000 possibilidades. Mas você fala vender, né? Só tem 3 saídas. De fato, só tem 3 saídas. Mas o vender... É um monte de possibilidades. N possibilidades, N formas de fazer. E várias possibilidades de empresas que possam se interessar, comprar, joint venture, fundir, enfim. Tem muita forma de atrair, né? Acho que é muito trabalhar aquilo ali, a noiva pro noivo ali, né? Trabalhar ali como vender, né? Mas aí é interessante você ver que a gente vai chegar nesse momento, né? Sim. A gente que não tá nesse momento, mas né, o Scaliuzzi já chegou no momento de pensar. No primeiro temporada a gente teve aqui o Zé Antônio da Dagan, que tá num momento também parecido de e agora, para onde eu vou? Ali ele tem já uma sucessão um pouco, mas ainda não estava certo, né? Ele ainda está trabalhando a ideia, para onde levar a empresa. Porque a gente vai levando, de repente você criou um puta negócio. E aí? Para onde vai essa empresa? É que são conversas que... Eu acho que aqui na Cedo vocês devem ver muito isso, né? Sim. É o tipo de conversa que ninguém quer ter, né? E quando eu morrer, o que acontece? Ninguém quer ter esse tipo de conversa. Ninguém acorda hoje e fala, pô, vou discutir meu pós-morte, né? Sim. Ninguém pensa isso. Mas vai acontecer, isso é um fato. Essa é a única coisa certa que certeza, vai acontecer. Mundo, né? Isso e os impostos. Isso e os impostos. São as duas coisas certas da vida. Isso os impostos. Então, assim, ou eu defino ou eu tô delargando na mão de alguém para definir. Exato. Essa é a verdade. Se você não tomar a rédea disso, do que vai acontecer, do que vai fazer... A gente agora está passando por uma empresa de advocacia que está refazendo ali o acordo de sócios e está pensando em absolutamente tudo isso. Legal. Formatando tudo, como que é, como não é, como que sai, se falece um, o que faz com os herdeiros, os esposos. Então, tudo ali dentro de acordo de sócios, pensando, porque se acontecer, e aí, né? Vai decidir como. Sim. E aí você corre um risco de ter um problema, às vezes, de inviabilizar a empresa, inclusive, né? Então, pensar em tudo é importante. Vai acontecer, não tem jeito. Né? Eu tive um case de uma consultoria que eu fiz, que eu vou mudar o ramo só para uma franquia de sorvete. Tá? Era uma franquia de alimentos, uma franquia de sorvetes. E ele tinha uma loja de sorvete, o sorvete dele excepcional. E todo mundo queria falar, por que você não manda uma franquia? Manda uma franquia. Ele tinha um sócio nessa loja, ele chamou o sócio, vamos montar uma franquia? Ele falou, pô, não quero. Não quer, não. Mas vamos continuar sócio nessa loja, pra mim tá tudo bem. O sócio é sócio dele na loja e dono da fábrica de sorvete. Então, ele não é sócio da fábrica de sorvete, é só o sócio dele. Aí ele foi lá e tava montando a rede de franquias de sorveteria. E ele veio conversar comigo. E eu falei assim, você tá certo do que você tá fazendo? Ele falou, não, pô, meu sócio é muito gente boa. Meu sócio, pô, tem uma... Inclusive, a gente já tem acordado. E quando eu chegar num X número de franquias, ele vai me dar uma porcentagem na fábrica de sorvete. Eu falei, olha, eu não vou entrar nem na discussão do que o seu sócio é gente boa, do que o seu sócio não é gente boa. Só que o seu sócio é um ser humano. E ele pode a qualquer momento morrer. E você confia assim na esposa dele, por exemplo? Quem vai suceder a empresa? Você confia nisso? Eu vou, não. Eu falei, então de duas uma. Ou você entra na sociedade da empresa de sorvete agora, ou você vai montar sua fábrica de sorvete. Duas opções. Porque é o fundamento, é a base do teu negócio. Então, quando a gente só tá pensando no agora, porque era um negócio muito bom para ele. Ele não tinha que investir em máquina, ele não tinha que investir em nada, o cara ia investindo, ia crescendo o negócio e ele ia tendo um produto primeira qualidade, praticamente exclusivo ali para ele. Quando a gente só pensa no agora, a gente toma decisões erradas. A gente só tá pensando no agora, só tá pensando no agora. Mas e daqui 1 ano, e daqui 2, e daqui 5, e daqui 10? O que será que pode acontecer com esse negócio? Não, e é mesmo assim, a nossa cabeça hoje em relação ao negócio é esse. Tá, mas o seu negócio tem esse tamanho agora. E se esse negócio tem uma dimensão 15, 20, 100 vezes maior, você continua pensando assim?
Então, já pensar lá na frente, né, de como que vai estar essa coisa, para onde vai estar a empresa, ir lá com essa empresa lá onde você está visualizando, tá tudo arrumadinho para isso acontecer e a forma de pensar, como vai ser. Porque senão é fácil pensar agora é uma empresinha, tá? Explode. Você me falou desse caso, eu tava lembrando da história do McDonald's lá, né? Dos dois irmãos que não tinham a visão que o cara tinha. Ficou ali com uma lojinha. Tinha uma metodologia, mas o cara pegou o nome, de novo, né? Absorveu o nome, montou esse império e os caras ficaram ali com a lojinha, porque a visão do cara era ali, né? Limitada, assim, né? Mas isso é uma questão importante. O dia a dia te absorve, pelo menos na minha empresa. Sim, é terrível, ainda mais. Então o dia a dia te absorve. 10 em cada 9 empresários passam por isso. 10 em cada 9. O último já... Então, é muito importante isso que você falou, Felipe. Reservar um tempo, um lugar, uma questão, isso é muito importante, sabe? E às vezes é um investimento, não estou fazendo propaganda da tua empresa ou não, mas é um investimento ter alguma assessoria nisso daí. Sim. Ter alguma assessoria, ajudar a ver melhor as coisas, tá? Esse olhar de fora, né, que a gente está falando que é importante. Eu vou ser bem sincero, eu acho que isso é obrigatório toda empresa ter. Não precisa ser pago. Às vezes você tem um conselheiro. Você tem um conselho, você tem pessoas que já viveram. Não necessariamente você precisa pagar, mas tinha que ser obrigatório. Toda empresa tinha que ter alguém externo dando uma visão, dando um conselho, dando um direcionamento. Porque a gente tava falando de erro aqui no bastidor. Né? A gente falou, tipo, errar. Não sei o quê. Só que vamos falar a verdade. É melhor errar ou é melhor acertar? Sim. O que é melhor? É melhor acertar, certo? E é melhor aprender com o erro dos outros do que com o seu. Né? É isso. Então eu parto desse princípio. Erre muito, né? Eu parto de um princípio que eu não quero errar muito, não. Eu quero acertar muito. Se pra isso eu tiver que errar algumas vezes, tudo bem, eu não vou parar por causa disso. Errar o mínimo. Mas é importante que quando uma pessoa já passou por os problemas que eu vou passar, pra que eu vou passar ao invés dela virar pra mim e falar assim... Faz assim, segue desse jeito. Olha isso aqui que você não tá olhando. Você não parou pra pensar isso aqui. Então eu falo que isso não dá pra comprar tempo. Dá. Isso é comprar tempo. Isso é comprar tempo. Não, acho que é super importante mesmo. Ter um conselho ali, alguém olhando, né? Um olhar de fora. Eu já trouxe isso. Você já viu que eu já fiz o pitch com os Cagliusa, eu vou trazer pro meu conselho. Porque os cabelos brancos a gente não consegue adquirir sozinho. Essa experiência. Tem que pegar isso daqui e falar, cara, vem aqui me aconselhar, porque são experiências que eu não tenho. Bom, agora o senhor devolve. Agora eu devolvo. Faça a pergunta. Veja só, você colocou o posicionamento da sua empresa que você pretende ser ou é aumente das corretoras. Você colocou o objetivo de se diferenciar, de ter um serviço premium, etc. Aqui está o teu objetivo. Como você consegue transformar esse teu objetivo em realidade? Nossa, que pergunta boa. Bom, primeiro que assim, acho que está até na origem de quando eu abri a empresa, assim, da minha história, né? Por que é premium, por que tem essa experiência e tal. Aí tem que vir desde o início ali, né? Eu comecei minha carreira com 13 anos, office boy, num escritório de uma imobiliária, numa construtora. Mas assim, já mais velho, estagiário, eu entrei no Banco Safra. Então, sempre lidei com clientes de high ticket, de alta renda, né? Então, sempre tive nesse mercado. E aí, a Cedo, ela tem originalmente, na sua grande maioria, clientes, assim como vocês, com um ticket mais elevado, buscam seguros melhores e isso sempre demandou um atendimento diferenciado, um acompanhamento maior e tal. Então, tá desde ali a origem que eu já tenho um cliente já com nicho mais alto. Né? Então, a gente, como até comentei, né, tem empresas que procuram a gente para vender, para que a gente venda eles, mas são planos muito simples, tal, que não está dentro do nosso escopo e a gente nem abre, nem comercializa aqui. Né? Então, a gente, na verdade, não é que eu quis ser premium. Quando eu percebi, eu já era premium sem a gente usar essa palavra, porque a gente já tinha uma entrega. E, obviamente, depois que a gente começou a olhar isso, peraí, a gente já tem um posicionamento, a gente já tem um diferencial. Os clientes já estão com a gente, já identificam isso. Vamos agora fortalecer, aí sim vem a intenção. Então somos premium mesmo, então vamos embora. Então a gente foi começando a construir cada vez mais ações e entregas que classificam ela como uma corretora diferenciada, premium, na atenção, desde o atendimento a várias ações. E esse é um exercício contínuo que a gente tem
Que a pergunta que eu faço que aliás vem do livro da Disney, aliás, de novo, novamente, aqui como eu posso surpreender o cliente? Então a gente está sempre buscando essa pergunta, assim. Então, determinando a melhor forma de atender o cliente e no final, e aí? Onde a gente surpreende? Porque ser bem atendido, o cliente está esperando. Você atendeu bem o cliente. Não fez mais do que a expectativa dele. A questão de ser premium, acho que está no over-delivery, né? De você fazer mais ou algo mais. E aí a gente está sempre desenhando coisas nesse sentido. Assim. Isso a gente já faz. Tem várias coisas que a gente faz que nenhuma corretora faz, mas a gente está sempre trazendo coisas novas. A minha cabeça está toda hora tentando onde eu posso surpreender mais. O Felipe já até virou um case que tem no depoimento de clientes, né? Nasceu o filho dele, a gente mandou flores, né? Quando nasce alguém, a gente manda umas flores com cartão. Quando tem alguém internado ali por uma questão que, né, fora nascimento, quando você está internado, nunca é feliz. A gente manda um outro cartão com flores também de acolhimento, de ajuda. Então, por exemplo, o nosso concierge, ele de ano em ano, ele liga para provocar o check-up anual dos sócios das empresas, de fazer com que ele utilize o plano de forma preventiva. É um cuidado ali que ele fala, pô, legal, tô me ligando para provocar, para eu me cuidar, né? Então, isso a gente também faz. E várias outras coisas que a gente vai desenhando para ter isso. Isso faz com que a gente tenha um nível de relacionamento muito forte com os clientes. O cliente mexe com saúde, né? Então é algo muito próximo. Então quando você ajuda alguém nisso, gera um relacionamento muito poderoso. Assim. E clientes indicam a gente vai crescendo muito nesse sentido. Assim. E aí a gente percebeu que no fim, a gente já era premium, a gente já tinha esse olhar. E aí sim a gente começou a pôr mais intenção e agora usando até como uma estratégia mesmo de posicionamento de marca, de tudo, inclusive de mercado, né? Como eu coloquei, tem alguns corretores que já vieram procurar a gente para comprar porque tem interesse nesse olhar diferenciado, nesse acompanhamento. Então, isso já vinha acontecendo, sempre aconteceu de forma natural, mas intencionalmente é mais recente e como estratégia é recente mesmo, de adotar e ir a fundo nisso e cada vez mais pensar nisso. E aí, para linkar com o tema de para onde vai minha empresa, eu percebi, de fato, que esse posicionamento premium da corretora é uma forma de se destacar, já que a minha visão de negócio não sei se venderia, mas eu tenho o olhar do deixar o carro bonito para ser vendido, né? Ou ser desejada, porque na medida que a empresa está sendo desejada, paquerada, flertada, ela está sendo valorizada, né? Então, o movimento que eu tenho é esse, de especialização, de diferenciar e tornar ela um desejo do mercado, que é o que está acontecendo ali já. Então, é esse aí. Então, o destino da Cedo, ainda não sei, porque assim, eu tenho um olhar hoje que qualquer negócio que eu abro, eu tenho que pensar em vender. Se eu vou vender ou não, é outra história, né? Até porque a gente montou agora uma nova empresa, que é a GMET, que é a Gestão Melhores Empresas para se Trabalhar, que criou um ecossistema com a Cedo, que já tem clientes que estão vindo aqui e estão virando cliente aqui na outra empresa. Então, a gente vai agora maximizar, potencializar todo a ação aí da corretora e do GMET. Sim. Então, acho que em breve aí a gente começa a ter... Então, hoje, por exemplo, já tem uma empresa Cedo que está sendo desejada, uma outra que está começando, que ainda nem está operando, ela só tem um podcast, alguns serviços, mas ela vai desmembrar o universo todo e daqui a pouco a gente tem um pacote aqui, né? Então não é mais nenhuma empresa, é um ecossistema que a gente está pensando em vender lá na frente. Então tem uns próximos 15, 20 anos aí bem ousados ali, né? Uma coisa que eu tenho feito nos planejamentos desse ano tem a visão clara de futuro, né? Para onde a minha empresa vai? Vai para tal lugar, médio e longo prazo. E eu tenho dado títulos aos 3 próximos anos. Dado um nome para os 3 próximos anos. Bem legal isso. Sabe? Então, qual o tema qual que é o tema de 2025, qual que é o tema de 2026, qual que é o tema de 2027. Legal. Eu gosto muito de 3 em 3. Tudo na minha vida é de 3 em 3, é a trindade. Então, eu sempre olho 2025, qual que é o ano? Pô, beleza. Formar um Dream Team, tecnologia. Legal. Qual que é o ano de 2026? 2026 é exponencializar. O ano de 2027, o 2027 é vender, um exemplo. Então eu dou um título para aquele ano que e aí ele norteia todos os objetivos estratégicos daquele ano.
Porque legal o que eu faço? Lembra do método Waze? O título ele tá lá, né? Você só nomeia, né? Porque ele tá ali, né? No planejamento. Mas quando você nomeia, você dá É que depende. Tem gente que tem a visão, mas ele não tem ideia de como ele vai chegar naquela claro visão. ali, né? Ele sabe o que ele vai ter. Seremos não sei o que lá em 2029. Tá, mas Mas ele não tem ideia do que ele vai fazer em 2025 para chegar lá, em 2026 para chegar lá. Então eu gosto de começar. Aí é sonho. Aí é sonho. É um sonho. É um sonho. Perfeito. Se não tem o passo a passo, Perfeito. É um devaneio. Então, eu gosto muito de olhar a ideia do método Waze que eu comento, né? Que você define para onde você vai, aí ele olha, onde que ele tá? Ah, tá aqui na C dos Seguros no Morumbi. Legal. Qual que é a primeira esquerda? Qual que é a primeira direita? Acelera, freia. Então, para onde eu vou? É a minha visão, é para onde a minha empresa vai. Legal. Agora, onde eu tô? Essa pergunta, que ela é extremamente importante, porque se você não sabe onde você tá, você não vai saber qual que é a melhor rota que você vai utilizar para chegar, né? Então, para onde eu vou? Vou para esse lugar. Aonde eu tô? Tô aqui. Legal. Agora, qual que é o próximo passo que eu vou chegar? Que é o nome de 2025, é o título de 2025. Qual que é o próximo do próximo? Título de 2026. Próximo do próximo, título de 2027. E aí eu pego esse título de 2025, então, um exemplo, formado um Dream Team e tecnologia em todas as áreas. Legal. Agora eu vou destrinchar em quais são os objetivos estratégicos que eu preciso alcançar os objetivos não. Os nortes estratégicos que eu vou ter em 2025 para me tornar o Dream Team e ter a tecnologia em todos os pontos. Então eu gosto muito de quebrar as coisas, sabe? As pessoas elas olham as coisas grandes e elas falam, meu Deus, como que eu vou fazer vira isso? Até uma coisa impossível. Vira um negócio impossível. Na verdade, o planejamento é justamente você vamos ter o próximo quebrando. passo. Isso, né? vamos quebrando. Vamos Nomear quebrando. os passos ali. Primeiro quebra em 3 anos, depois pega o primeiro ano, quebra em 12 meses, e trimestre, e assim por diante. Entendi. Boa. Legal. Aliás, isso é bem cartesiano, né? É decompor Muito. o complexo em simples. Muito. É bem cartesiano isso. Muito. Às vezes eu preciso me controlar até nisso, viu, seu Antônio? Falar a verdade, às vezes eu sou até demais. Cara, mas é fundamental mesmo. Mas é você coloca fundamental, ali um planejamento para onde você vai, né? A pergunta do episódio, né? Para onde vai minha empresa? Legal, tá, vai para lá. Mas e aí? E para hoje? Qual que é o próximo passo? E aí é muito legal quando você tem claro. Porque hoje, aquele dia, até comecei na reunião, né, no off, que eu falei, putz, tá difícil, hoje o dia foi difícil e tal, mas aquele dia tem todo um sentido porque ele faz parte de uma jornada. É um degrau. E aquele degrauzinho foi mais difícil que ontem, mas ele é um degrau e aí você sabe onde você vai chegar, né? Mas ele faz parte de um todo ali, né? E me veio uma reflexão do Elon Musk na cabeça, que ele é um cara extremamente visionário e ousado, né? Eu gosto muito dele, eu acho ele fantástico, assim, e ele fala um negócio, pega o teu planejamento de 10 anos, faz em 6 meses. Pega o teu planejamento de 10, desenha, mas executa em 6. Sim. Aí ele fala assim, provavelmente você não vai alcançar o que você conseguiria em 10 anos, mas você vai estar muito mais rápido, muito mais longe do que se não tivesse feito isso. Então a provocação dele é essa também, de às vezes trazer, mas traz para urgência, traz para, porque também quando você começa a planejar, às vezes, tá lá para 2035 isso. Então vamos dividir aqui e começa hoje um pouquinho e tal. Cara, e se eu tiver que realizar em um ano tudo isso, o que eu vou fazer? Sua forma de ação, de atuação vai ser muito mais rápida e ele tá fazendo isso. Eu tenho uma teoria sobre isso. A minha teoria é o seguinte, você vira para uma pessoa e fala assim, quanto você consegue guardar por mês? Aí ela vai falar assim, R$1.000. Mas na cabeça dela, ela pensou 1.200. Sempre tem um... Né? Ela pensou 1.200. Mas ela vai falar assim, eu vou falar 1.000. Porque tem uma gordurinha ali, qualquer coisa. Mas vai acontecer eu guardar 1.200, tá? Eu tenho uma teoria de que as pessoas não conseguem ter uma visão de 10 anos. É difícil, né? Cara, porque você imaginar 3.650 dias pra frente, 520 semanas pra frente, né? Eu tenho uma teoria de que as pessoas elas fazem igual a gordurinha do dinheiro, sabe? Ela enxerga, ela fala, pô, isso aqui eu acho que daqui uns 3 anos daria pra fazer isso aqui. Mas eu vou falar 5, eu vou falar 6, eu vou falar 10. Eu acho que é esse o exercício, ele traz pra cá. É isso. Então joga pra 10. Perfeito. 10 antes, né? Eu vou te falar, a primeira vez que eu construí um planejamento foi pra minha vida, não foi nem pra empresa. Foi em 2020 que eu parei e falei, nossa,
Vou construir a visão de futuro de 2030. Em 2024 eu vivo 90% dessa minha visão de 2030. Felipe, você é extraordinário? Cara, não. Eu primeiro foquei muito naquilo e entendi que eu ia conseguir, fiz tudo, faço ainda tudo que eu posso para conseguir. Só que o que aconteceu? Eu não estava enxergando 2030. Eu estava enxergando 2025, 2024, 2023. E tem um efeito colateral também, de quando você planeja e tem um target, tem um objetivo e tal, essa prontidão de alcançar começa a te despertar, porque você já sabe, então tá claro para onde eu vou, não sei o quê, e aí fatalmente você vai antecipar, porque você já tá buscando ali, né? Então, e é o que você falou, se você não tem direção, em qualquer lugar serve, né? Mas se você já traçou, você vai ver que você vai alcançar antes. Eu tenho um cliente na assessoria que ele colocou lá a visão 2030, e eu construí junto com ele essa visão. E eu senti no meu coração na hora, eu falei assim, esse cara tá errado. Não é 2030. Só que eu não tinha argumento para trazer para ele para falar que isso ia ser antes. E agora a gente tá construindo planejamento estratégico. Tá chegando à conclusão. E aí eu tive argumentos. Eu provei para ele, eu falei assim, olha, você vai chegar isso aqui em 2028, não é em 2030. Em 2028 você vai chegar. E aí a gente provou isso no planejamento estratégico. Então, realmente, a gente dá umas jogadinhas pra frente, assim, né? Umas gordurinhas. É natural ali, né? Natural. Senhores, muito obrigado. Acho que foi muito bom ali, tanto o off quanto a nossa apresentação aqui. Espero que você tenha curtido aí o conteúdo. Aliás, faça essa pergunta para você, para o teu empresário, você que é empresário, para onde vai tua empresa? Você tem isso claro? Se você não tem, faz esse exercício. Acho que uma das coisas legais que fica também é essa coisa de sai da empresa com o teu sócio, vai falar sobre planejamento. A gente tem falhado quase não todos os meses, mas tá no Outlook lá, é meu sócio, uma vez por mês, sai da empresa e vai conversar e pensar estrategicamente. Porque se não sai, você fica mesmo tomado no dia a dia. Não adianta, tem que sair do ambiente. Até melhor, talvez, um fim de semana, ir para um lugar e tal, né? Sair, mas acho que é importante. Então, faça esse exercício. Para onde vai? E você? Para onde vai a tua empresa? Então, não se esquece aqui de se inscrever no canal, compartilha esse episódio e até a próxima. Conselheiros, muito obrigado. Viu? Obrigado a Valeu, você. obrigado.